esses 12 anos de existência, né? E como qualquer grupo da cidade, qualquer grupo que começa ou inicia, sempre passa por dificuldades, por desafios, por, sei lá, caminhos tortuosos, né? Tudo começou em 2002, em junho de 2002, um apanhado de pessoas que estavam interessadas em fazer algum trabalho teatral, de uma brincadeira, veio de algumas coisas que aconteciam na época na Casa de Água e Vida, Casa de Cultura Água e Vida. E aí uma galera se reuniu e começaram a fazer algumas atividades e surgiu aí então o Grupo Cultural Populacho, em 2002. Aí tivemos o trabalho Nossa Cama de Casal, Tempestade, depois veio Copo d'Água, a primeira versão que a gente chama. Nessas histórias a gente ouviu muita história de coisa de como é que a gente carrega nosso cenário, ninguém tem carro, ninguém tem... Coisas, como é que a gente faz toda a nossa produção. Então tem relatos de carregar uma cama de casal no ombro até o Teatro Nacional, que até então era o único espaço cultural que a cidade tinha, né? Não tínhamos o que a gente tem hoje, Adamastor, o Padre Bento estava fechado. Então tem vários relatos, várias histórias que são engraçadas hoje, mas na época as pessoas devem ter passado por muitos desafios, que faziam qualquer pessoa desistir dentro do contexto histórico da cidade, né? Não existia nenhum tipo de mecanismo que investisse, não existia interesses, né, para público. Acho que a única coisa que existia na época era as mostras de teatro, que era mote, então os grupos se reuniam para poder apresentar para essa amostra, então fazia muito voltado para a amostra. Acontecia ali, tá, e já pensava o que vai fazer para o próximo. Quer começar pela lista de nomes pra gente ver se a gente lembra, mais ou menos? Porque, Nossa. A Ju começou, a Tatá, o Thiago, o Bruno, aí tinha a Thalita, tinha o Rogério também, né? Rogério, o Cláudio. A Tatiana Snowden. A Tati, quem mais dessa primeira galera? Nossa, tem mais gente. Já deu 8. O João também não era? João foi um dos fundadores. Nossa, João, total. Aí tem o Felipe também, irmão Felipe. Da Juliana e da Natália. Tem que virar pra outra mão, lembra que já foram 10. Depois Depois tem uma galera antes também, que a gente não lembra, que não é da minha época. Vai deixar passar. Aí em 2005 entrou... Aí em 2005 eu entrei no grupo para cobrir uma ausência inusitada, assim, faltando um mês para a morte. Teve uma época que o grupo tinha essa coisa, o Populacho é quase uma comunidade, né? Viveram muitas pessoas, passaram muitas pessoas pelo grupo. E quando vivia intensamente, né? Tipo, ou estava ensaiando, ou ia para algum lugar, mas vivia sempre junto, círculo social. Aí em 2005 a gente remontou o Copo d'Água, foi quando eu entrei. A gente apresentou já no então Adamastor. Fizemos uma apresentação lá, então tinha uma coisa de formalidade no espaço. Não pode sentar, não pode colocar o pé na parede, tinha toda uma burocracia equivocada para um espaço cultural, né? A gente apresentou, aí ganhamos um prêmio simbólico lá, um destaque de reverência, o grupo mais reverente da mostra. E a gente, o Grupo Popular estava fazendo um tipo de pesquisa, mas nada muito incipiente ainda. E o Bruno, na época, estava dirigindo um grupo que se ensaiavam no Bosque Maia, né? Parênteses pro piquenique. Porque hoje o Populacho ele é formado pelo Grupo Populacho e o Grupo Piquenique Classe do Teatro. Que foi onde eu comecei, onde que eu entrei na parada. Porque tudo veio de um projeto, enfim, que estava rolando lá no Conselheiro e o Bruno foi chamado para fazer uma preparação do ator. E aí, nisso, o projeto miou total e o Bruno falou, olha, eu tenho um texto, vocês querem montar? A gente falou, lógico, imagina, um monte de adolescente com 15, 16, 17 anos falando, teatro! A gente quer fazer. Vamos! Aí a gente estava no Gilmar Lopes ou lá em cima no Bosque Maia, na parte que fica o meio ambiente, fez alguns treinamentos de circo, mais para dar...
E aí começamos a fazer e aí o Populacho viria para dar um apoio quando a peça já estivesse, depois o circo já girantes. Primeiro os encontros foram no Bosque Maia, né? Depois na casa do Lucas. No meio ambiente ali, fizemos as brincadeiras e depois, vamos começar a trabalhar e fomos para casa do Lucas lá na... Que era a nossa sede. Nossa sede temporária Quintal do Lucas. Quintal do Lucas. Ficou uns 2 meses mais ou menos, 3 meses de processo junto, da junção do Populacho e o Piquenique. E aí decidiu, então vamos entrar na mostra os 2 grupos. Aí entrou Populacho e Piquenique Classe C com o Circo de Retirantes. Aí fizemos a apresentação. Interagir com os outros grupos, porque a nossa ideia nessa época era conhecer outros grupos, fazer interação com os outros grupos, fazer trocas, né? E se divertir. Porque você tinha que ficar lá o dia inteiro pra mostra, que era obrigado, porque se você quisesse participar de algum prêmio, alguma coisa, você tinha que assistir tantas peças. A gente não tinha dinheiro pra ficar indo e vindo pra casa almoçando, então, era piquenique lá. Mas na época também eu lembro que a gente começou nessa ideia de romper um pouco a questão do espaço, né? Não podia sentar, a gente começou a sentar nos espaços, começamos a pegar batuques. Porque virou casa, né? Virou uma residência. Virou uma residência. Aí a gente teve uma ideia de fazer, meio que pegando pelo nome do grupo, vamos montar um piquenique com os grupos. Aí a gente fez piquenique, lembra que tinha uma cesta desse tamanho. Antes de todo o espetáculo a gente fazia interação nas filas, essa era ficou a nossa marca nessa mostra. Quando a gente foi apresentar, por conta dessas brincadeiras e porque a cidade ainda não estava viciada nas mostras, no formato que a cidade ainda tem hoje, a gente, por conta dessa interatividade que a gente teve na cidade, na mostra, a gente teve o recorde de público para o nosso espetáculo. Lotamos todas as cadeiras do teatro. Dá para lotar mais 2 vezes. E ainda tinha gente por lá de fora. A gente, na época, o espetáculo era divertido, não tem como negar que não era divertido, mas hoje, quando a gente fez a análise pós-espetáculo, ele se esvaziou pelo conteúdo de piadas, né? Mas a essência estava ali. Ele se esgarçou totalmente. Exato. Teve a premiação e a gente acabou ganhando o espetáculo, né? O melhor espetáculo, né? Mais votado, o espetáculo mais votado, que era o prêmio de circulação, na verdade. Não era um prêmio de não era um prêmio, uma contratação que você tinha que fazer 3 apresentações, ganhava um valor X, que era irrisório. E aí depois disso a gente deu uma encanada com o espetáculo. Não, a gente precisa dar uma melhorada. A ideia era, como é que a gente tem 3 litros de leite, né? Eu lembro muito dessa frase, tem 3 litros de leite, como é que a gente consegue fazer um leite condensado com todo esse... Aí, em 2006, em agosto de 2006, começou a Escola Viva. Você já fazia Escola Viva, você fazia o curso de produção, né? Produção. Você já fazia, antes que a Escola Viva começou em 2005, né? E aí você já fazia produção, eu comecei a fazer atuação, o PIG dança, e você foi pro curso de direção com o Bruno. Depois eu fui por direção com o Bruno. E acho que isso realmente foi uma outra... Foi muito importante na nossa formação, que a gente teve contato com outros grupos, outras possibilidades, até mesmo com uma organização de trabalho, né? Uma organização de como fazer teatro. Não é só de como estamos aprendendo, vamos repetir, mas, dá pra ir pra outros lugares. Não precisa ser assim. Essa entrada na Escola Viva foi bem significante pro grupo, deu uma maturidade na forma de pensar as coisas. E cabe dizer que foram muito por causa dos educadores. Depois da gente ter ganho esse prêmio simbólico aí da circulação, então, a gente acabou montando o Alto de Natal para a cidade no final do ano. Um trabalho que foi até bacana, na rua. A gente fez a apresentação no Bosque Maia, no Jardim Presidente Dutra, no Jardim Santa Mena. No Santa Mena, que é na Flor da Montanha, né? Não precisa de dinheiro pra se ouvir meu canto. Eu sou canário. Aí em 2007 a gente volta pro castelo, né? Tem esse texto que o grupo Bruno mais o Fabo, eles pegaram um texto do Castelo Hans, num livro do Castelo Hans, falava as canções são pro sol voltar. E aí tiveram a ideia de montar acho que o Cláudio também estava nessa ideia.
acho que era o Fabu, o Cláudio e o Bruno que estavam com essa inquietação de montar algum trabalho do Castelo Hans. Pegaram o texto, conversaram com o Castelo e fizeram a proposta para ele fazer um texto para a gente, com a colaboração deles. Aí o Castelo começou a narrar a história, né? Ele começou a gravar isso, e depois o Fabu, o Bruno começaram a transcrever isso e dando uma cara mais teatral pro set. A gente não tem grana, a gente quer montar esse espetáculo, e era uma ideia um pouco diferenciada dos trabalhos que a gente já tinha feito. E como é que a gente levanta isso? Como é que a gente levanta essa grana? E era só essa preocupação. Eu falava, por que a gente não faz intervenções no farol? E a gente, vamos fazer farol. E começamos a ocupar alguns faróis da cidade. Bosque Maia, perto de fora. Bosque Maia, ali, na Tiradentes, perto da UNG, foi um ponto que a gente ficou bastante tempo. E a gente começou a fazer intervenções no farol. Então a gente viu de tudo lá. Havia muitas coisas que pra gente, enquanto quem fazia as intervenções, foi muito significativo. A gente fazia intervenções com malabares, cuspindo fogo. E nessa brincadeira toda, acho que em um mês e pouco, a gente levantou mais de 3 mil reais. Que foi a verba que a gente tinha para levantar o espetáculo. Foi feito primeira vez assim. A gente parou para pensar um figurino, né? Desenho de figurino, qual que vai ser? Desenhar, tal, ir comprar tecido, mandar pra costureira, então foi todo esse dinheiro, foi pra isso, o cenário, como que a gente confecciona, menos pra pagar ator, a gente não pagou ninguém, esse dinheiro foi só todo produção. pro espetáculo. Só produção. Porque tava nessa pegada de, o espetáculo e como é que a gente faz com que os outros elementos também conversem com o espetáculo. Então começou a se pensar o figurino, começou a se pensar a trilha sonora, o cenário foi pensado, a iluminação foi pensada. Respirava a cultura. O casal real e a realeza primavam pelo que havia de melhor no teatro. E trilha sonora foi Cláudio, Bruno, Felipe também. E o Fabu. Os quatro ficam muito. Esse projeto ficou muito centrado, principalmente no Fabu e no Bruno. Acho que nessa época parte do conceito do espetáculo. Ficou muito com eles. Posso dizer. Aí a gente fizemos a nossa apresentação também na MAC, acho que na época já era MAC. Era MAC em 2007. A ideia do Canção era trabalhar uma tragédia, porque baixando todas as camadas de narrativa e de tudo mais, era a ideia de, poxa, a gente vive num lugar que depois da ditadura que a gente teve, depois dos anos de chumbo que a gente viveu, hoje, uma das não poucas vitórias, mas uma das coisas que a gente conseguiu conquistar é o direito a falar, eu escolho quem me representa. Sim. E esse direito era tão jogado, esse direito era tão banalizado, que a gente enxergava no povo, que também somos parte, ok, vocês têm direitos, vocês têm a liberdade de expressão, vocês podem dizer, mas vocês escolheram não fazer. Então, esse povo de esquizo era um coro formado por, como mesmo disse várias pessoas no debate, por quase pessoas escrotas. Então a gente falava que o povo era escroto, na visão de quem assistiu. Não quer dizer que não era a nossa intenção. Nossa intenção era que a gente mostrasse que o povo sim, ele pode escolher, mas quando ele pode escolher, o que ele faz? Ou está fazendo atualmente com direito de expressão. Enfim, foi essa visão na época, que hoje a gente também já tem um outro ponto de vista. Sim. E a gente foi criticado, foi chamado de reacionários, teatro expressionista. E aí, para a temporada de novembro, a gente refez algumas coisas, colocou mais um personagem, que foi a mais-valia, para tentar dar um outro sentido, porque não é ignorar as críticas, falar, vocês estão errados, até falar, poxa, será que o signo que a gente escolheu para falar do que a gente pensa, será que isso não está batendo? Então o que a gente faz? A gente trocou, algumas coisas no texto foram alteradas, coisas de cena claramente foram alteradas, sequências, mas para tentar falar o que a gente pensava, né? Nosso ponto de vista, porque um coletivo é feito por isso, pessoas com ponto de vista. Exatamente. E aí a gente, no final de 2007, antes de 2007 surgiu a data da apresentação do circo, da circulação do circo, e a gente começou a repensar o circo, a condensar todo o espetáculo de 2 horas e meia para 1 hora, trazendo toda a essência,
trazer todo um questionamento que a gente estava querendo propor inicialmente, falar, tá, agora vamos focar. E aí o espetáculo veio todo reformulado na questão da luz. Chamou a Daiane, veio o Molina. Daiane, Molina, as pessoas estavam trabalhando com a gente na canção. E na Escola Viva, né, da minha turma. E da Escola Viva, algumas pessoas que a gente também se... Começamos a trabalhar paralelamente com 2 espetáculos para o final do ano. Novembro, canção. Canção, novembro, dezembro, o circo. Em novembro, vale ressaltar que a gente, na verdade, a gente tinha uma data agendada na Secretaria de Cultura. E agendamento. Sei que tinha um grupo que tinha agendamento 2 dias. E aí tiveram que abrir mão de um agendamento e a gente foi encaixar. Então, o Populacho Piquenique acabou ficando com a sexta, o Teatro da Chuva com o sábado e o Etos com o domingo. A gente, tem 3 espetáculos, como é que a gente consegue pensar alguma coisa para juntar isso e fazer ficar interessante para a cidade? Aí eu sentei, fiz uma proposta, levei para o grupo, o pessoal apoiou e comecei a conversar com os outros grupos. O pessoal achou interessante, a gente montou, que a gente chama hoje, que foi chamado na época de primeiro circuito de teatro aberto na cidade. Aí fomos procurados pela Secretaria de Cultura, na época, e começou a brecar isso. Não, vocês não podem fazer esse tipo de circuito, porque não é um projeto que foi aprovado pela Secretaria de Cultura. E a gente estava com material na gráfica, ele falou, não tem como a gente parar, porque já foi pago, já está com o patrocinador, já pagou o material, e a gente vai manter. E aí, não pode, porque foi uma coisa que foi acordada. Eu falei, não, mas a gente não alterou os espaços, a dinâmica do espaço. Cada um tinha os seus espaços, só organizou isso de uma forma que ficasse mais visível, até mesmo para o público, tornar esses 3 grupos, esses 3 espetáculos no final de semana que tornasse mais interessante, veio essa ideia. Então, nesse sentido, a ideia era dar visibilidade a partir do problema que nos foi lançado. Exatamente. E o problema era, a gente conseguiu 3 finais de semana, só que cada um espaçado. Nós tínhamos 3 finais de semana na sexta, o Teatro da Chuva tinha 3 finais de semana no sábado, e o S tinha 3 finais de semana no domingo. Então, olha que loucura, você tinha que... Eram uma temporada de 3 finais de semana, só que só com um dia. Ou seja, 3 dias. 3 dias. Então a gente como é que a gente consegue organizar essa bagunça que a Secretaria de Cultura fez? Não pode. A gente começou a argumentar. E aí ele acabou concordando em deixar a gente apresentar nesse circuito, apresentar nesse formato. E aí rolou. Aí no final do ano a gente apresentou o circo itinerante por 3 espaços da cidade. Um foi Pimentas, né, no Pimentas, no Teatro Adamastor, é isso? E no Nelson. No Nelson e no Ponto de Cultura. Ponto de Cultura Secap, Adamastor e Pimentas, né? Pimentas, foram 3. E a gente começou a levar o circo para outros lugares. A gente conseguiu levar para Vila Madalena. Foi. Pegou temporada em 2008. Em 2008 a gente entrou com temporada, né? Fizemos, a partir do circuito Teatro Aberto, a gente conseguiu uma outra parceria com a Wizard para poder fazer uma circulação. Aí patrocinou novamente essa pequena temporada, era com bilheteria. E a gente... Bilheteria simbólica, porque... era R$5, a gente estava fazendo preço popular, então a gente foi pro Padre Bento na época, foi pro Nelson Rodrigues e foi pro Adamastor Pimentas. Aí em 2007, eu e o Bruno, quando entramos na Escola Viva para fazer curso de direção, iniciamos um projeto paralelo lá ao grupo. Que era um projeto que falava que o Teatro Padre Bento ia ser reinaugurado em 2007. E aí a ideia era fazer algum trabalho que remontasse a história do Teatro Padre Bento, dentro do núcleo de direção que a gente fazia da Escola Viva. E o Bruno a gente começou a trabalhar com isso juntamente com outros diretores. Porque na cidade a gente começou a montar, pela núcleo da Escola Viva, fazer uma seleção para montar esse projeto da Escola Viva. Só que ele não se sustentava pelas participações das pessoas. Vinham, eu achei que era uma coisa, porque o tema era muito pesado também. A pesquisa era muito pesada. As pessoas achei que era a forma, né? Você tem ali 10, quantos diretores? 8 diretores? E a forma de direção na época tinha 7 diretores. 7 diretores, olha. Então eram 7 cabeças pensantes para um projeto. Então talvez isso gerou alguns conflitos. E aí em 2008 surgiu uma ideia da núcleo de direção, de pegar grupos da cidade
para montar os projetos do grupo de direção. E a gente, na época, eu e o Bruno sugerimos à Secretaria de Cultura se não poderia ser o Grupo Populacho, nesse primeiro projeto, para o grupo de direção. E a gente faria outros convites aos outros grupos assim que o projeto fosse encaminhando. E a Secretaria de Cultura, não, pode ser, vamos encaminhar dessa maneira. Então o Populacho começou a encabeçar, junto com o grupo de direção, um projeto sobre o Padre Bento. Aí começou novos problemas com a Secretaria de Cultura. O projeto, até então, do núcleo de direção, deveria ser um projeto da Secretaria de Cultura junto com o núcleo de direção, e que fomentaria estudos, trabalho com os coletivos da cidade. O primeiro projeto seria com o Populacho. Começamos a fazer todo o projeto, estudar, fazer pesquisas e tal, e aí começou a surgir as demandas. A gente precisa, como a gente vai fazer um trabalho que vai remontar um pouco a história dos complexos de isolamento, a gente precisa visitar espaços, ter acesso a documentos. Então, o primeiro passo, a gente teve muita dificuldade de acessar documentos. A cidade tem um problema sério com a sua história, ela não tem registros da sua história. Então, poucas coisas que a gente conseguiu resgatar na própria cidade. Surgiu, então, um intercâmbio que a gente conseguiu com um instituto que trata das pessoas com hanseníase, que fez uma ponte com uma entidade de Bauru, uma colônia de Bauru, que nos forneceu estadia, alimentação e acesso a todo o seu acervo, porque eles têm um museu, uma biblioteca, fotografias, textos, livros, vídeos, que remontava toda a história dos isolamentos compulsórios que o Brasil vivia. E a gente conseguiu isso, só que Bauru, a gente não tinha verba, não tinha como ir. A gente chegou na Secretaria de Cultura, montamos o projeto, nós temos uma possibilidade de acessar documentos, porque vai enriquecer todo o projeto. Chegamos na coordenação e falou, olha, precisamos visitar essa cidade, o que a gente precisa é de um carro, uma Kombi da prefeitura, que nos leve para lá e nos traga, porque a alimentação, a hospedagem está tudo garantido. E na época, final do ano de 2008, a secretaria, não, vamos ver, vamos conseguir, e vamos te dar a resposta, e a gente ficou cobrando, e até hoje eu estou esperando essa resposta. Nessa época o núcleo de direção começou a se desfazer, porque as pessoas começaram a tomar outros rumos. Porque veio aqui no... E aí acabou, para 2009, quando a gente virou o ano, ficando só no projeto eu, Bruno, e na direção. O Rodrigo estava entrando na Escola Viva na direção, um outro curso que estava se formando. A nova turma. E aí a gente fez o convite para o Rodrigo, que também já era parte do Populacho, então ficou tudo em casa. E aí a gente fez o convite para ele fazer parte também do núcleo de direção, para conceber esse trabalho. Então 2009 foi o ano que a gente teve para trabalhar o projeto que inicialmente chamávamos de Radiografia do Processo. Primeira vez que tivemos um espaço coberto, teto. Aqui tem espaço para pensar? Tem. Vocês têm. Tivemos o Padre Bento. Era limitado o que era uma vez por semana, mas era um espaço amplo. Sim. E que era nosso, sim, entre aspas. A única coisa boa dessa transição para 2009 é que a gente começou a ter acesso ao espaço. Em 2009, pela pessoa que cuidava do Padre Bento, a gente começou a acessar o espaço e ter apoios do próprio espaço. E lá estava a Cleide, já que está falando os nomes, a Cleide estava lá. Então a gente precisava ensaiar, quando a gente estava no processo já mais encaminhado, mais acelerado, precisava de ensaios mais longos, fazer afinações. A gente ensaiava de madrugada, precisava usar o espaço de madrugada, então pode vir. Então entrava 10 horas no espaço, saía às 6 horas da manhã. Isso na cidade é novidade. Foi... Você nem quer dizer, não existe, não existia. E a gente conseguiu esse espaço dentro da Secretaria de Cultura, mas não pela Secretaria de Cultura, mas pela pessoa que estava encabeçando o espaço Padre Bento na época. Que tinha autonomia, que podia A gente começou a somar
a tentativa de somar outras pessoas ao projeto juntamente com o Populacho. Aí veio a Karen, que fazia parte da Escola Viva no grupo de atuação. Sim, veio a Karen, o Gilberto também que era da minha sala, mas o Ju saiu, por outras questões, a Karen ficou, a Camila e a Isa a gente conheceu, topou. Mesmo que não haja grana nenhuma, mesmo que não haja nada, a gente vai tirar do bolso, porque pra poder fazer. O assunto em si pegou a gente, né? Porque falar, imagina, você tá num lugar que foi construído pelos tanzanianos, que foram expulsos da sociedade, foram enclausurados, só porque eles tinham uma doença que não se sabia o que era, e que sim, havia outras possibilidades, mas que, de novo, escolheram aquela que é mais fácil para o governo, porque você tira dos olhos da sociedade, mas é mais difícil para o ser humano. Porque o seu Arnaldo Rubio, que contribuiu pra gente imensamente. O relato dele no dia, todo mundo tava com seus caderninhos pra anotar, não, vamos anotar, né? No sentido mais estudioso, né? Pra poder pegar as coisas. No final, ninguém tinha anotado nada, porque ouviu o que aquele senhor tava dizendo, que ele, aos 8 anos de idade, ele foi tirado dos braços da mãe, dos pais, dos irmãos. Saudade. Sem tocar! Eu disse, acabou a visita. Acabou a visita. Glória, vai pro seu dormitório. Acabou a visita. A gente pegou bastante esse projeto porque a gente começou a se identificar um pouco com a questão da segregação. A segregação social. A gente estava remontando uma história que contava a segregação a partir da doença. Mas né? E hoje? E hoje. Então isso pegou pra gente, tá? A gente também está sendo segregado do contexto social da cidade. Ou seja, vão te laçar, vão te prender, vão te humilhar. O senhor Arnaldo, que foi esse interno, e ele escreveu um livro chamado Eu Denuncio o Estado, e a gente começou a usar um pouco como base, né, nos relatos do livro. Aí a gente não teve o apoio ainda da Secretaria de Cultura para visitar Bauru. Nós não fomos. Não fomos para o Bauru. É outra pessoa que também nos forneceu, na verdade nos forneceu acesso, mas não deixou a gente tirar de lá. Foi o senhor Domingos, lá do Padre Bento, é um funcionário que viveu a época do isolamento compulsório, mas do lado de lá. Ele era umas pessoas que trabalhavam. Aí surgiu então a ideia de ir para Mogi, já que a gente não tinha apoio da Secretaria de Cultura. O projeto era da Secretaria de Cultura, mas eles não compravam. Sim. Não teve apoio nenhum, então a gente, então tá, vamos por nós mesmos. Pegamos um domingo em comum, agendamos uma visita em Mogi das Cruzes, Asilo Colônia Santo Ângelo, que ainda sobrevive, e a gente foi para lá, visitou, conheceu, teve acesso com as pessoas que ainda vivem, de certa maneira, filhos de cancerianos. A gente reuniu tudo isso, organizou, fizemos as nossas montagens cênicas. A nossa iluminação foi pensada pelo Rodrigo Pinactari, que são essas latas, que era uma coisa muito alternativa que a gente pensou. Não tinha verba. Como é que a gente lida com isso? Novamente o problema né? Vira nossa ponto de criação. Uma proposta de uma iluminação alternativa. Que já era uma ideia do Cláudio, né? Que era uma ideia, o Cláudio passou uma vez e aí aconteceu. Aí o Pig, o pai dele, meteram a mão na massa. Figurino foi o João e a Pamela. Eu mais na parte de comprar, né? Porque o João na concepção, cenários foi eu e a estrutura do cenário, a ideia inicial foi minha, da organização de plateia e acesso ao contexto do espetáculo. A gente convidou o Moisés e a Camila, e aí eles fizeram toda a parte musical do espetáculo. Nossa, que era incrível, um trabalho muito delicado, foi de uma extrema sensibilidade dele na hora de inserir, porque ele é percussionista e ela é violinista, então foi muita sensibilidade na hora de como trazer os elementos, em que momento, como dialogar com a cena. Aí a gente chegamos, e aí, o que a Secretaria pode fazer? Ah, não pode.
não pode te dar dinheiro ou arcar com os custos. Mais uma vez a gente veio, cada um contou as moedas, começamos a tirar dinheiro do bolso para poder montar o material. O pior é que a gente começou, a Secretaria de Cultura cortou a limpeza do espaço. Quando houve a mudança, né? Quando a mudança de gestão por corte de verba, então ele começou a cortar o convênio que tinha com a Progaru. Então os espaços não eram mais limpos. Os espaços não eram mais limpos. Então a gente começou a fazer a limpeza do espaço. Papel higiênico, tinha que levar, porque eles cortaram isso. Material de divulgação, a gente não ia ter. Depois de muita briga, que o secretário adjunto na época acabou conseguindo uma tiragem mínima lá para a gente ter algum material. A responsável do espaço, nas apresentações, conseguiu lanche para a gente, uma doação lá, então a gente conseguiu lanche pela responsável do espaço, material risório porque o secretário adjunto de cultura resolveu ajudar, e só. E a gente falou, então tá, esse projeto não é mais da Secretaria de Cultura, esse projeto é do Populacho. E a gente começou a assumir assim. Não usamos espaço, agradecemos, mas o projeto não é da Secretaria de Cultura porque ela não arcou com o projeto. O mínimo, né? Que seria. O mínimo necessário. Fizemos apresentações em agosto de 2009. Pela primeira vez a gente começou a mexer na forma da relação com o público totalmente. Porque no circo era um palco italiano, no canção era um palco italiano, aí a gente falou assim, não, pra falar disso a gente não dá pra estar em palco italiano. Não serve, nesse sentido não serve. A gente conseguiu, foi isso que o Franklin falou, das estruturas de blocos. E por se tratar de uma segregação, a ideia de separar as pessoas. Então, quando você estava no hall de entrada do Teatro Padre Bento, você estava lá esperando, tudo bem, aí chegava uma atriz muito simpática, te entregava... bexigas. Te entregava uma bexiga. Só que isso era super combinado, porque a ideia era pegar pessoas que estivessem em casal e para poder separá-las, porque homens e mulheres ficariam a princípio de um lado e do outro, um de um lado, outro do outro. As pessoas que viessem junto, acabar o espetáculo também acabava com o público fora do teatro, contemplando o espaço que fazia parte da história real, e os segregados com a gente na varanda enquanto o público. A gente lembra que na época a gente limpava, ia ter espetáculo, espaço totalmente sujo. Nossa. Não tinha papel, não tinha nada. A ponto de um dia ter tido um baile na noite anterior, no baile da sábado. Primeira Dama. Um baile da Primeira Dama. Aí teve... enfim, tava cheio de confete, cheio de aqueles negócios de lantejoulo, não é lantejoulo, sabe? Laminado. Laminado. Pode fazer fechinho. Isso aqui, a Secretaria de Cultura e a gestão como um todo não se preocupa com os trabalhos, com as atividades artísticas, né? Porque sabia-se que teria um espetáculo no dia seguinte, num espaço, e aí não se preocupar na limpeza do seu espaço, falar, o grupo que se vira. Não é nem com o grupo, é com respeito com o público, porque o espetáculo estava tendo público, estava tendo uma repercussão todas as noites lotado, e os respeitos era com a gente e com o público que ia visitar o espaço. Então, nossa, esse é o espaço que a cidade nos oferece. E a gente começou a fazer intervenção disso. Então tá, a gente vai mostrar para a cidade que esse espaço que está limpo agora, na peça, não estava antes de vocês chegarem. Então começamos a limpar os espaços. No meio da peça a gente fez uma intervenção baseada na Arte pela Barbárie em São Paulo, que a gente também estava participando dos movimentos de São Paulo. Parava o espetáculo, faziam uma intervenção de 30 segundos e jogavam o lixo no chão, a sujeira toda que a gente acumulava em saco de lixo, jogava no canto e falava, olha, tá vendo isso aqui? Fomos nós que limpamos, porque isso estava aqui. Isso aqui estava no espaço inteiro, nós limpando para que tivesse espetáculo, porque a Secretaria de Cultura e a Prefeitura não se preocupou em limpar esse lugar. E aí, em 2010, a gente recebeu o convite pela Juliana Salvaia para fazer um teleteatro. Um teleteatro. Não seria filmar a peça, não seria filmar um dia de espetáculo ou filmar sem o público. Seria como transformar aquele espetáculo em um teleteatro, com as mesmas sensações, talvez, de quem assiste e de quem participa. E aí foi um desafio, fizemos a gravação, que era uma parceria da Juliana Salvaia com a Belas Artes, que era um trabalho que ela estava fazendo pela Faculdade de Belas Artes. Realizamos muito pelo empenho da Juliana Salvaia, que se desdobrou em milhões para poder fazer.
Aí em 2010 a escola foi sendo fechada porque, segundo a gestão atual, se gastava muito numa coisa... poucas pessoas. Mas não se pensou no que é a existência de uma escola na cidade de arte. Fechou essa escola, a gente começou numa briga de tentar manter a escola, sim. Então mandamos ofício para o secretário, juntamente com os professores. E não só nós, Populacho, muitos grupos de teatro, muitos artistas independentes falaram, não, mãe, não tem cabimento fechar uma escola que está começando a criar Germinar. E as pessoas estavam brigando, era muito legítimo. O enterro da cultura que a gente fez, as brincadeiras que a gente fazia no calçadão, no dia do teatro, no dia do circo também que a gente fez. Então, você via que tinha um corpo. Nessa treta toda da cidade, em 2010, a gente... Foi para a Alameda Norte. Dividi espaço lá no lado da Funarte, na Alameda Norte. Eram os Pavanellis, Núcleo Pavanelli, Companhia do Miolo. O Robson, que trabalhava com truques, né? Ficamos lá uns, sei lá, quase 6 meses. Quase 6 meses lá. Aí o dono do espaço pediu, o Núcleo Pavanelli saiu, ficou a Ciara do Miolo, depois acabou ficando só a gente e o pessoal da Truques. E aí pediram espaço e a gente não quer voltar para Guarulhos, a gente quer ver outras possibilidades. Aí a gente recebeu um convite de ocupar o Clube de Regatas Tietê. E a gente ficou lá, sei lá, uns 3, 4 meses. Talvez. Acho que o gasto que a gente estava tendo de locomoção, porque todo mundo mora em Guarulhos, alimentação, aí começou a pesar muito. Aí a gente estava para São Paulo, resolveu voltar em final de 2010, e a gente entrou numa outra encarnação de montar. O Bruno conversou comigo sobre Babilônia, a gente começou a pensar, aí ele estava pensando Babilônia no contexto do caos da cidade, toda essa piração que é a cidade, e aí tive umas ideias de convidar o Luciano Gentili para dirigir. Sim. Isso lá atrás. Setembro, outubro, né, novembro. Só que aí como é que a gente consegue levantar verba para fomentar nosso espetáculo? Aí o amigo da Juliana, o Jorge, eles tinham um espaço. Espaço na Tiradentes, próximo da Praça de Getúlio Vargas. Que era um espaço bom, ele deixaria a gente usar, não iria cobrar nada. Foi. E virou nossa sede de ensaios. Acabou virando nossa sede provisória de ensaios. Então a gente acabou usando lá a garimpo. A ideia era garimpando a autonomia cultural na cidade de Guarulhos, por isso o nome de garimpo. Garimpando a autonomia cultural na cidade de Guarulhos. Então a gente trouxe a ideia, muitas bandas. Aí juntamos com o Glacê e o Grupo Populacho para poder a gente levantar verba para nossos espetáculos. Começou a fazer experimentos, fazia pela cidade, então começamos a fazer algumas cenas circulando a cidade. Porque a ideia da Babilônia veio isso. Discutir a cidade, né? Discutir a cidade que vai pegar fogo, essas pessoas que não se falam, quando a gente... E levou, que falam, mas que não se entendem. A ideia de ser um espetáculo, isso é uma proposta que a gente falou com o Luciano, eu não lembro exatamente as palavras, mas era uma coisa que tirasse a gente do lugar. A gente quer sair do lugar, né? O grupo já tinha um pouco essa caminhada de sempre provocar. Nossa, furtoso, bagunça, desalegria. Aí nisso ficou eu, a Camila, a Isa, a Ju, o Pig, a Miojo e o Luciano. Esse foi o núcleo de trabalho da Babilônia que a gente definiu. A gente passou pelos esconderijos, Passou pelos esconderijos, Casa Clã, no Bosco. Casa dos Cordéis, No Bosco, mas na Casa dos Cordéis, e depois na biblioteca do Biblioteca da Marieta. E aí a gente acabou caindo no segundo semestre na fábrica no Na fábrica abandonada do Seu Vavá. Que é o tio da Isa que era espaço que quando a gente chegou era um galpão, assim,
tem vários espaços, mas que a gente ficou num galpão voltado para a Avenida Juscelino Kubitschek, tomado de mato, terra batida. O primeiro processo foi limpar, carpir todo aquele terreno, tirar aranha, escorpião que tinha. Pegar escadas, todas as escadas possíveis emprestadas com pessoas. Pegar as escadas, e aí a gente começou a limpar, virou nossa sede de ensaios. Então a gente cuidou do espaço. Levou tapetes, porque começamos a arrumar lençóis, porque o espaço era terra chão batido. Então nossas roupas para ensaiar eram roupas de guerra, porque você ia trabalhar, você ia ensaiar... Voltava marrom, cheio de terra. O galpão a gente fez em dezembro, nosso ensaio aberto de apresentação. Que foi o quê? Foi abrir para as pessoas todas as nossas materialidades cênicas, sem qualquer ordem narrativa. Pra dentro de mim, sensações. Então, era assim, ó, a cena que depois ficou a cena da borboleta, a cena da bolinha de sabão, eram borboletas, eu descendo de uma escada de 200 metros, morrendo de medo de olhar pra baixo, a Juliana descendo da outra, e se encontravam, e havia depois as bolinhas de sabão, as armas que os meninos da coluna da pilastra soltavam. E isso depois virou a cena dentro de um escritório. A relação já estava lá. A relação já havia acontecido. A relação que eu tinha com a Ju na cena era a mesma que tinha no galpão, mas era uma outra forma. Então tudo já estava meio que dado, mas sensorialmente. Então foi muito bacana trabalhar nesse processo, porque foram praticamente 3 anos de processo da Babilônia. A gente passou de janeiro de 2011 até dezembro trabalhando na estrutura, trazendo todo o material cênico que a gente podia, a partir de estímulos, de perguntas, de textos, de imagens, de conversas. E aí, depois disso, depois de dezembro, a gente começou a segunda fase da Babilônia, que foi trazer uma narrativa. E aí, nisso, a Camila e a Isa, elas acabaram, não deu pra elas continuarem fazendo, e a Gabi veio. A Isa e a Camila foram e a Gabi veio, que veio ser nossa faxineira. E a gente começou a trabalhar na Casa Clã de intensivão, de cada um levando uma exposição do que viveu na Babilônia Parte 1 e do que imagina que pode ser diante da sequência de ações que a gente tinha. E a partir disso foi crescendo, e a gente teve uma ideia de falar, por que a gente não se inscreve no Funcultura? Precisa de verba, eu não... Tá fora. Porque vemos... Para circulação do... Porque a Babilônia já estava pronta. Já estava pronta, então a gente queria circular. A resposta saiu 12 de junho. Fomos contemplados. E aí foi com alegria, foi a primeira vez que a gente participou. E aí, só que não. A gente comemorou. Comemorou cedo demais, né? Ano de eleição. Aí fizemos o nosso primeiro agendamento para agosto. Aí chegou julho. Verba não saiu. Dinheiro. Aí chegou agosto. Não veio dinheiro. Aí a gente falou, o que a gente faz com as outras datas que estão reservadas? Adiamos agosto, né? Adiamos agosto, mas vamos adiar setembro também? Aí adiamos setembro e estreamos em outubro sem o Funcultura ainda. Isso é muito importante citar, que a partir de fevereiro, janeiro a gente usou a Casa Clã. Aí, como assinou a configuração da Secretaria de Cultura, a gente pensou, poxa, acho que pode ser, talvez seja o momento a gente pode contar com uma parceria. Como é a Reiko, que estavam no Teatro Nelson Rodrigues, a gente conversou pra ensaiar lá. Eu lembro que foi você ou foi a Miojo, né, que vocês estavam responsáveis por isso. Foram conversar no Nelson Rodrigues, abriu espaço, a gente começou a ensaiar no Nelson Rodrigues. E a Reiko falou, vocês podem usar o complexo. E a gente falou, jura? Então nós usamos a sala 1, nós usamos a parte do coreto, nós usamos a frente, nós usamos o teatro, nós usamos a saída de trás do teatro, o complexo todo, porque estava naquele momento que estavam vindo as ocupações do Nelson Rodrigues, então a proposta mesmo era ocupar, para que ele se configurasse como espaço... Eu posso dizer assim, a estrutura inicial, não que a estrutura do espetáculo, pela dimensão que ela tomou dos espaços, da ocupação do espaço, se deve muito a Reiko e ao Okuma, pela permissão. Olha, o espaço aí vocês
podem Pode usar. pirar o que Pira, vocês e fica, quiserem. além da gente, não só a gente se sentiu... vários grupos ensaiavam. Você chegava lá quarta-feira pra ensaiar, tinha coisa acontecendo na sala 1, tinha coisa acontecendo no teatro, e não eram coisas que estavam vazias e mortas, ou não tinha ninguém pra fazer. Tinham pessoas trabalhando, pessoas... Você passava pela sala com uma que estavam fazendo alguma coisa, tinha o Adriano lá que sempre foi, puta, caralho, assim, ajudou a gente muito. Sempre passava e tava, ai, tudo bem, tem alguma coisa, Barrão tudo também. certo, barrão. Tava sempre acontecendo coisas e sempre a população sabia que tava lá. Amizade com Seu Valdir, seu Valdir. Seu Valdir, tipo, era morador do Coreto. morador do Coreto e virou nosso parceiro, assim. E não só ele, né? As pessoas em Cocada. torno também ficou nosso parceiro, mas mais assim o seu Valdir. E o entorno, toda a criançada, a galera, Nossa. virou uma coisa muito significativa. E aí fizemos a nossa temporada 2012 sem verba, fizemos por Bolso. nossa conta, então investimos nossa Bolsa do ajudando a parceria bolso, nos das parcerias dos coletivos, Teatros Orelhas nos Teatros nos Orelhas, ajudaram, Casaclã. Casaclã, que ajudou bastante. Começamos a brigar pela verba, fizemos, quase apanhamos, soltamos matéria em jornal, brigamos, a gente, uma reunião lá do partido, na verdade Na rua, né? na Uma rua, celebração. uma reunião não, um comício político do partido que está na cidade há anos, e a gente foi cobrar um direito que é nosso, porque nunca... E não foi cobrar batendo, foi Não, que ele levantou levar uma um cartaz, folhinha. cadê o Fucultura, prefeito? E a gente, as pessoas que estavam lá se sentiram ofendidas com a nossa cobrança. Ofendido é a gente que recebe, foi contemplado por um projeto, Não recebeu. espera para poder concluir e não recebe. Então a gente não pode. Foi resolver mesmo em março De de 2013. 2013. Então a gente ficou até lá sem verba, sem poder apresentar. E perspectiva. a nossa agenda de trabalho, que é Tava o que me deixa truncada. um pouco mais puto, porque parece que a gente fica refém da cidade. E foi Não, como seu, né? a gente ficou refém, porque esquece que as pessoas têm vida, esquece que as pessoas têm outros projetos, esquece que as pessoas têm outras prioridades. A gente agendou todo o nosso programa de trabalho para 2012. Em 2013 nós tínhamos um outro planejamento, circular com o espetáculo para outros lugares, festival. O espetáculo tem qualidade para isso. E a gente tinha todo um organograma para isso. Assim, parece que não, mas Né? a gente tem todo um trabalho organizado, com tabela, com datas de ensaio. Nós datas de aprendemos verão. isso Nós com o tempo. aprendemos com o tempo. 12 anos foi sempre pra aprender muito. E a gente começou a fazer esses trabalhos, só que a verba não saiu, né? Foi sair em maio, a gente começou a fazer todo o projeto, toda a tramitação. Estreamos oficialmente 29 de junho? no final de junho, né? A gente tinha alguma circulação, mas estava sugestivo. Alguns sim. espaços, sugestão dos espaços. E a gente fez quando a gente apresentou o Nelson Rodrigues e a dinâmica do espaço, a gente entendeu que lá poderia ser, até pela demora, pela demanda dos espaços, a gente poderia fazer a apresentação. Então mandamos um ofício solicitando para que a gente fizesse toda a temporada no Nelson Rodrigues. Por questão de logística, de tempo. Aí a gente foi chamado, porque o conselho aí sim se reuniu. Isso em agosto Depois já. de um lapso de reuniões que não acontecia. E sendo que no seu... Em julho, né? Isso em julho. Porque o conselho ele tem... no seu regimento ele tem um período para se reunir, que é todo mês tem que se reunir para discutir o andamento dos projetos. E até então a gente teve um hiato aí de não reunião do conselho. Se reuniu como objeto de reunião o nosso ofício, e aí negaram a nossa apresentação. Se for continuar à vontade, a gente não vai conseguir apresentar. E foi com muito pesar que a gente cancelou a data de setembro, que a gente falou, não dá, não temos dinheiro, e a gente tinha um problema muito grande de horário.
entre a gente, porque, pensa, Nosso agendamento se alterou. nosso agendamento foi totalmente alterado. Foi assim, foi um inferno conseguir arrumar data, horário. Tanto que a gente fez apresentações às 5 e às 8. A gente fez a apresentação no céu às 5 da tarde, às 4 da tarde, às 2 da tarde. Essas do céu vale fazer um parênteses, porque a gente apresentou o Nelson Rodrigues, 2 a mais, e a gente entende? O formato do espetáculo é itinerante, acontece numa sala e vai percorrendo todo o complexo do Nelson, acontecia assim, percorrendo todo o complexo do Nelson Rodrigues. Sala, rua, coreto, teatro, enfim, Capela já falou, né? Aí a gente foi para os céus, então vamos para os céus. E a gente também tinha essa proposta, então vamos fazer itinerante, porque para que as pessoas da comunidade local também tivessem a mesma experiência que as pessoas que tiveram... Mas não seria a mesma experiência. Não seria a mesma experiência, porque os espaços são outros. Obviamente a gente também não tinha relação com o espaço como a gente tinha relação com o Nelson Rodrigues. Mas vamos fazer essa tentativa. Fomos para os espaços e tentamos, junto à Secretaria de Cultura, os agendamentos, porque a gente não tem como chegar no espaço, fazer toda a circulação sem ter os ensaios para que a gente fizesse a adaptação. Demorou um mês quase para poder sair uma resposta. Os céus não tinham condições de receber nossos espetáculos e não tinha condições de manter pessoas para acompanhar nossos ensaios. E nem nos cedia as datas para os nossos ensaios. Nós pedimos, no mínimo, em cada céus, 7 datas, para poder fazer toda a adaptação. Uma peça não de conseguimos. 2 horas. E a gente visitou os espaços, filmamos, falou, vai ter cena aqui, vai ter cena ali, né? Visitamos espaços para poder saber onde a gente precisava mexer. E não conseguimos os 7 dias para ensaiar. Depois, com muito pesar, a gente sentou, nos reunimos, ficamos pensando, como é que a gente faz? Aí a gente falou, não, vamos fazer uma adaptação drástica. Vamos adaptar todo o espetáculo que é itinerante, jogar numa sala, mas como é que a gente faz isso sem perder essa itinerância? Nossa. Sem perder os espaços de relação que a gente tinha antes. Então, teve que adaptar para uma sala, mas mantendo toda a itinerância que havia no espetáculo. E foi muito louco, porque rolou. O que era um problema que a Secretaria de Cultura nos fez, junto com a Secretaria de Educação, virou um exercício, um projeto, uma possibilidade, um exercício de artístico pra gente. E foi muito louco condensar mais ainda as movimentações de cena. O que a gente, na verdade, é entender que fazer artístico demanda de não é uma coisa que não é uma coisa de administrar uma empresa, de você trabalhar com economia. As relações são outras, a dinâmica é outra. E se tem muito na questão administrativa, e aí lida com a mesma métrica, né? Então existe uma sensibilidade. Então é isso que eles não sacam. Lidar com cultura é um negócio difícil. Tem que ter sensibilidade para poder, porque existe demandas. É a capacidade de ousar, de inovar. Se o que você está falando é verdade, é o fim de políticos como você, que não sabe nem que cadeira sentar. Há quanto tempo vocês comandam essa cidade? O passado só interessa na medida em que alimenta o futuro. Eu quero pensar daqui pra frente. A gente tem essa relação com a cidade e como que isso vai se dar? Sim. É relação com o outro. E, a gente já teve várias formas de fazer isso. A gente já tentou isso com nariz de palhaço, a gente tentou isso na rua, a gente já tentou isso no palco italiano com uma tragédia, já tentou isso separando as pessoas. Cara, e a gente tentou da última vez com a Babilônia. Agora a gente vai vir, não sei. A gente ainda não sabe o que vai vir. Pode ser que a gente tente com... Agora, nossa parada vai ser fazer exposição de vídeo. O que eu queria mesmo era construir uma nova cidade, uma torre. Preparar ou anunciar o mundo futuro. Mas hoje, eu só consigo pensar em universos possíveis. A paixão é um mar, parabólica, dilatada, estrada que dói, encanto de flor, labirinto, espera de redes. Parece
toda raiz, só raiz. Quando não canta o trovão,